E aí, torcida, olha só, viu, acabou lá no Lacerdão, né, Luiz Lacerda, Sport 0-0 com o Porto. Eu falava que não ia ser fácil jogar contra a equipe do Porto. Eu falei, né, no pré-jogo, quem assistiu viu que eu detalhei o seguinte: é difícil jogar contra a equipe do Porto porque está acostumado a empatar. É um time que empata muito, então, mais um empate com o Porto não seria nada de anormal. E outro detalhe, né? Como eu falei, é um time que finaliza muito pouco, né, mas também se defende muito bem. Agora sim, o Sport jogou mal, né? Foi uma partida fraca do Leão da Praça da Bandeira, é bom que a gente destaque isso. Né? O Sport que teve algumas mudanças na sua escalação, até disponibilizou alguns garotos, né? Convocou alguns garotos, como o próprio o Paulinho sempre está aparecendo, né? Mas teve o Lucas André, né, que jogou na Copinha, teve o Vitor Gabriel também que jogou na Copinha. Né? Muita gente achou que ele poderia entrar com o Denival no gol, ele não entrou, ele entrou com o Renan. Na verdade, assim, não foi um time reserva, né? Foi um time misto, né? Porque foi Renan, Everton no gol, Sabino e Chico, aí teve a mudança de Sabino, Rafael Thierry saiu para a entrada do Chico, Igor Cariús, Fabinho e Pedro Martins, né? Pedro Martins tem aparecido no lugar do Ronaldo mesmo, Jorginho, Luciano Juba e Facundo Labandeira e Gabriel Santos no ataque aqui, né? No caso é um quarteto, perdão, atacando nesse time do esporte. Mas foi um jogo muito fraco, né? O esporte sentiu muito, não foi nem a ausência do Wagner Love, mas principalmente do Edinho. O Edinho que faz essas descidas, né? Aí pelos lados de campo, mas o esporte não jogou bem, não. Foi assim, o jogo que a gente pode criticar assim, o esporte pelo resultado, não pelo resultado de 0-0, mas pela falta de produção dentro do campo. O time do esporte não produziu. E é uma coisa normal, porque assim, as partidas que o esporte, que foram poucas, né? O esporte empatou em 1-1 com a equipe do Maguari, mas mesmo naquela partida ali, que foi a primeira partida do esporte, o esporte teve as melhores oportunidades, criou mais, foi para cima e poderia ter virado o jogo. Nesse jogo, não. Nesse jogo, o esporte. A única jogada que teve trabalhada com o esporte foi entre Igor Cariús, o Luciano Juba e a finalização fraca do Labandeira. Tirando isso, o esporte foi um time inoperante, um time que não produziu. O jogo foi ruim. O jogo foi ruim. O jogo não foi bom. Né? O Sport poderia ter jogado mais, essa é a verdade, poderia ter contribuído mais, e eu falava que ia precisar muito dos homens de meio de campo para jogar contra a equipe do Porto, pela questão da defesa que o Porto faz. O Porto se defende muito bem, com a linha de cinco lá atrás, bota uma linha de quatro, fica só com um jogador responsável por atacar. Então é uma característica que o Porto adotou desde do Campeonato Pernambucano da Série A2. Deu resultado lá, está dando resultado aqui também. Claro, é muitos empates, é muito mesmo, são muitos empates, mas é o que está dando, segurando o time aí numa posição teoricamente confortável para um time que vai brigar para não cair para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Para o esporte, garantir um pontinho é importante fora de casa, fica agora com 17 pontos como líder do campeonato. Poderia ter conseguido uma vitória, sim. Teve um gol ali anulado, que eu achei que poderia ter tido um olhar mais carinhoso dos assistentes, mas também eu não vou aqui julgar o impedimento, porque ele é cabível sim de impedimento, com um lance muito rápido, mas no tudo o esporte não jogou bem. Né? O Porto fez o jogo dele, o esporte é que foi na onda do Porto. O esporte é que deixou o Porto comandar o jogo. Como comandar? Se defender, segurar, picotar a partida. Foi isso que a equipe do Porto fez. Ficou picotando, caía ali, caía aqui, né, ia levando, né, com a barriga, e até quando levou e segurou o jogo é, no empate em 0-0, que era isso que o Porto queria e conseguiu. O Sport fez mudança, tirou o Pedro Martins e colocou o João Igor, pouco mudou. Deixa eu ver aqui, tem outra mudança que também foi feita pelo treinador, que eu anotei aqui, deixa eu ver encontrar, porque é muita informação, torcedor. Sim, o Labandeira saiu para a entrada do Paulinho, mas foi só isso mesmo. Paulinho, muita gente pede Paulinho como titular, ainda falta muito para o Paulinho, né? Paulinho precisa melhorar essa condição física dele, né? É importante que ele melhore.
em alguns momentos é um pouco afobado, mas resumindo o jogo, que tem pouco para resumir, poucas chances, foi um jogo que se ofereceu para o Sport dessa maneira, o Sport comprou a ideia e empatou com a equipe do Porto. Bom para o Porto, mesmo jogando em casa, segurou o Sport, que é o líder da competição. Ruim para o Sport, que pegou um time fechado e o Sport pouco criou. O Sport pouco jogou. Outro detalhe, o campo também do Lacerdão não está essas 10 mil maravilhas, mas está ruim para os dois, certo? E outro, né? Lá com 3 minutos de jogo, teve um apagão lá, teve um problema lá no gerador, e o jogo voltou quase 23 minutos depois. Né? Mas não sei se isso afetou o esporte, porque, claro, a gente se prepara para uma partida e quando um jogo iniciado com 3 minutos e aí para, perde todo o ritmo, mas de qualquer forma, teve todos os minutos compensados. Então, quem sabe aí o esporte poderia ter jogado melhor, poderia ter aparecido melhor, poderia ter criado mais, poderia ter chegado à vitória e acabou não chegando. Só repetindo aqui o time do esporte que entrou em campo: Renan no gol, Everton, Sabino, Chico e Lucariús, fazendo o quarteto defensivo. Os meias, Fabinho, Pedro Martins e Jorginho, Luciano Juba, Facundo Labandeira e Gabriel Santos. Essa foi a equipe que jogou e empatou com a equipe do Porto no Lacerdão, em Caruaru, na noite desta quarta-feira. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse vídeo. Um abraço e até qualquer hora. Foi.